A paz do Senhor Jesus. Siga meu canal Novidades Gospel, compartilhe e ajude a crescer, se subscreva para ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Sem mais demoras, hoje vamos falar sobre estratégias para combater o pecado sexual. Reconheça que a sexualidade é um dom bom de Deus. Gênesis capítulo 2 versos 24 a 25. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Provérbios capítulo 5 versos 18 a 20. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? 1 Coríntios capítulo 7 versos 3 a 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher, ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e, depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Confira. 1 Timóteo capítulo 4 versos 3-2. Reconheça que as proibições pretendem proteger algo precioso, não negar algo prazeroso. Êxodo capítulo 20 versos 14. Não adulterarás. 1 Coríntios capítulo 6 versos 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 7 versos 2. Mas, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deuteronômio capítulo 10 versos 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. 3. Creia que Deus é por você. Salmo capítulo 84 versos 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Romanos capítulo 8 versos 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Marcos capítulo 10 versos 29 a 30. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e, no século futuro, a vida eterna. 4. Pondere sobre o perigo eterno da cobiça. Mateus capítulo 5 versos 27 a 29. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Lembre-se da história do homem que cortou o seu pé para salvar a sua vida. 5. Pense frequentemente que Deus já lhe deu muitas coisas boas. Gênesis capítulo 39 versos 7 a 9. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedo, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus?
6. Pregue para você mesmo que há mais prazer na presença de Deus do que no pecado. Mude o foco do desejo. Salmo capítulo 4 verso 7. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Salmo capítulo 16 versos 11. Far-me-as ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo capítulo 73 versos 25 a 26. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. 1 Pedro capítulo 2 versos 2. Deseja-e afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo. 7. Perceba que a cobiça mutila e enfraquece nossa capacidade para um mais alto prazer espiritual com Deus. 1 Pedro capítulo 2 versos 11, luta contra a alma, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Marcos capítulo 4 versos 19. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. 8. Não pergunte, o que há de errado com isso? Pergunte, isso maximiza minha experiência do poder de Cristo, meu prazer em sua companhia, minha percepção de sua beleza, minha reflexão de sua glória. Filipenses capítulo 3 versos 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. 9. Cultive uma devoção apaixonada pela honra do nome de Deus. 2 Samuel capítulo 12 versos 10 a 14. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. 10. Desenvolva uma cosmovisão que veja absolutamente tudo em relação a Deus. 1 Coríntios capítulo 10 versos 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 11. Para os solteiros, reconheça que as relações sexuais não são essenciais para a plena personalidade e felicidade. Jesus era solteiro e celibatário e plenamente humano. Isaías capítulo 56 versos 3 a 5. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, de todo me apartar ao Senhor do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. 12. Para os casados, reconheça que Deus designou o casamento para ser uma parábola viva de seu compromisso com a Igreja. Efésios capítulo 5 versos 21 a 32. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. 13. Vigie os seus olhos.
Evite estimulação desnecessária. Jó capítulo 31 versos 1. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Romanos capítulo 13 versos 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. 2 Timóteo capítulo 2 versos 22. Foge, também, dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 14. Olhe para o sexo oposto como pessoas eternas. Perceba que a cobiça inevitavelmente despersonaliza e desespiritualiza as pessoas. João capítulo 5 versos 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Mateus capítulo 25 versos 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos, para a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5 versos 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. 15 Pense frequentemente que Cristo sofreu agonia por sua pureza. Combata imagem com imagem. Cristo clamando em agonia. Tito capítulo 2 versos 14. Cristo se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 1 Pedro capítulo 1 versos 18. 1 Pedro capítulo 2 versos 24. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 2 Coríntios capítulo 5 versos 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hebreus capítulo 10 versos 29. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. 16. Acautele-se de presumir que o sucesso passado garante a pureza futura. 1 Coríntios capítulo 10 versos 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Gálatas capítulo 2 versos 13 contrastado com Atos capítulo 11 versos 24. Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Atos capítulo 11 versos 24. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas capítulo 2 versos 13. 17. Acautele-se de se sentir acima da responsabilidade. 3 João capítulo 9. Diotrefes, não submisso, tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. 18 Não seja excessivamente isolado. 19 Entre num grupo onde vocês exortem uns aos outros contra o engano do pecado. Hebreus capítulo 3 versos 12 a 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. 20 Memorize muitas partes das Escrituras. 1 João capítulo 2 versos 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Salmo capítulo 1 versos 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo capítulo 119 versos 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 21. Encha seus pensamentos com coisas boas. Filipenses capítulo 4 versos 8.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. 22 Leia muitos livros sobre devoção, biografia, etc. Quando eu leio as histórias de como muitos outros sofreram, lutaram, se esforçaram e alcançaram medidas de alegria, santidade e abundância de frutos na comunhão com Deus, isto me faz querer dar o meu tudo para buscar e alcançar nada menos do que tudo que um pecador salvo pode ser para a glória de Cristo. 23. Nunca assuma que você está acima do sofrimento ou que você merece alívio através do pecado. O perigo da poderosa autopiedade. Atos capítulo 14 versos 22 Paulo ia às suas igrejas confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lucas capítulo 9 verso 58. E disse-lhe Jesus, as raposas têm coves, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 2 Timóteo capítulo 2 versos 3. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo capítulo 4 versos 16 a 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. 24 Esteja ocupado com alguma tarefa. 25 Ore em todo tempo, no Espírito, pelo livramento de Deus. Mateus capítulo 6 versos 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Lucas 22 versos 40. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Salmo capítulo 119 versos 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 26 Encoraje-se, Deus é paciente. Êxodo capítulo 34 versos 6 a 7. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Neemias capítulo 9 versos 17. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Siga meu canal Novidades Gospel, compartilhe e ajude a crescer, se subscreva para ser notificado quando lançarmos novos vídeos.